A paz do Senhor, minhas irmãs. Meninas, como foi dito sexta-feira, não sei se todas acompanharam, mas Deus tem colocado no meu coração para a gente estar fazendo um propósito, né? Pelas nossas vidas espirituais. Então, minhas irmãs, eu vou trazer uma pequena meditação hoje, né? Eu vou estar lendo a partir do verso 7, alguns versos. O verso 7 vai falar assim: Ele lhe respondeu: Não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins das terras. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, quando eles olharam e uma nuvem encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subiu, de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Aleluias, glória a Deus. Então, meninas, lendo aqui esse primeiro capítulo, né, de Atos dos Apóstolos, a gente vê que Jesus, após a sua ressurreição, ele passou 40 dias, né? 40 dias junto aos discípulos, né, para que, pela confirmação, né, e a ressurreição, e também para falar do reino de Deus, né? E um fato bem interessante que eu achei é que Jesus, antes de subir, ele falou, né, que eles não deveriam partir, mas primeiramente eles deveriam esperar para que eles fossem cheios do Espírito Santo, né? E isso falou ao meu coração, né, que nós, nós estamos num campo de guerra, né, que é levar o Evangelho de Deus, realmente ser essas tochas incendiadas, né, e mostrar o Cristo vivo, né, e a gente tem isso hoje, né, Deus já deu essa liberalidade para a gente, nós sermos cheios do Espírito Santo, e nós só devemos buscar, né, buscar. E como que nós encontraremos? Na intimidade, na palavra e de oração, tirando tempos para Jesus, né? Tirando tempo para Deus. Jesus ordena ali, não saia de Jerusalém até que seja revestido pelo Espírito Santo. E é muito interessante, né? E a obra de Deus só pode ser feita com o poder do Espírito Santo, né, minhas irmãs? Sem ele, nossas vidas, apenas um ajuntamento, né? Nós podemos dizer que nós nos reunimos e não ser o Espírito Santo ali, o condutor das nossas vidas, nós estamos tendo apenas um ajuntamento. Mas com ele, nós somos uma força, né? Uma força viva e de aplicação do poder de Deus. Muito interessante que Jesus ali, ele pega e ele reveste, né, aqueles seus discípulos de poder do alto, né? E isso cabe a nós nos revestir também, revestir, né? É, não agir com a força, com nossas forças, né? E sim com o Espírito Santo, né? Porque sem o Espírito Santo não há unção, né? Não há transformação e não há fruto para nossas vidas. Jesus, ele não prometeu conforto, né, aos seus discípulos, mas poder, ele prometeu poder para que eles pudessem testemunhar, começando em Jerusalém, até no confim das terras, né? Ele vai falar ali até no confim das terras, eles vão poder ser usados, né? E que se a gente for olhar até hoje, esse poder, ele está em nosso meio, né? E essa chama continua acesa, que nós viemos ser cristão, né? Não apenas de receber, mas também de testemunhar com palavras e com vida. Deus quer usar, né, a minha vida e a vida de vocês.
E Ele quer nos usar, minhas irmãs, em Jerusalém, né? Que se a gente for olhar, Jerusalém é a nossa família, né? Na Judéia, que pode ser assim no campo de batalha, no nosso trabalho, aonde quer que a gente vá, né? Em Samaria, né, o que é o campo de rejeição, porque se a gente for olhar, existem muitas pessoas rejeitadas, né, pelo mundo, e que Deus possa nos incendiar com essa tocha, para que a gente possa levar, assim, até os confins do mundo. Aí você pode até pensar assim, mas Jorinha, nós não saímos, né? Nós não saímos daqui na nossa cidade, a gente, mas como que eu vou fazer, né? Fazer com que esse ídolo chegue até os confins do mundo. Assim como os discípulos, né? Os discípulos de Jesus. Eu creio numa promessa maior, eu creio que Deus ele usará nossas vidas para que realmente a gente possa incendiar o mundo com essa chama. Porque assim como os seus discípulos, Pedro, João, Tiago ali, eles até hoje, quando nós olhamos para a história deles, a gente vê que eles incendiaram, né, o mundo, que eles tiveram essa chama acesa, que eles creram no poder de Deus, né? E eu vejo assim, quando Jesus fala assim sobre Jerusalém, a Judéia, né, e a Samaria, eu vejo que Deus está dizendo assim, quando ele fala, fica em Jerusalém, ele está dizendo assim, que o tratamento tem que ser diretamente a partir da nossa casa, que de dentro de nós também, né? Que a transformação, para que a gente venha a ser cheio do Espírito de Deus, venha a ser a partir da nossa casa. Nós temos testemunho vivo em nossas casas, em nossos lares, em meio à nossa família, para que eles também possam crer e receber, né? Assim como nós estamos recebendo desse poder. Outra parte bem interessante, né? Que os anjos dizem, assim como ele subiu, ele voltará, né? E nós, como igreja, como corpo de Cristo, o que nós estamos fazendo, né? O que a gente está fazendo enquanto espera Jesus voltar. Será que nós realmente estamos ocupando nossa vida com o reino? Eu sei que há muitos afazeres, há muitas coisas, mas o Senhor, ele quer uma atenção especial das nossas vidas. Ele quer usar a minha vida e quer usar a tua vida. Porém, ele quer intimidade. E se você tem um desejo, minha irmã, de ser incendiada, de fazer a vontade de Deus, de buscar a presença dele, de transbordar de sua unção, da tua unção e do teu poder, né? A gente só vai encontrar isso na palavra. E no tempo com ele, né? O tempo investido na presença de Deus, que eu não digo nem que é gastado, mas que é investido na presença de Deus. Porque as demais coisas ele fará, né? Então, minhas irmãs, que nós possamos estar esperando a volta do Senhor com fé, né, e oração, buscando o poder no Espírito Santo, né, e agindo em unidade e não sozinho, né, porque sozinho nós não somos um corpo, né, e o Senhor, Ele quer que nós possamos andar em comunhão e unidade, para que o reino dele possa crescer, e para que nós possamos acrescentar nesse reino, né, e que nós possamos estar testemunhando Jesus em nossa vida. E está pronto para a vinda dele, né? O Senhor nos chama hoje, né? Através desse capítulo hoje, eu vejo assim que o Senhor ele nos chama para a gente estar firme, né, em oração e colocando nossa expectativa de vida nas promessas de Deus e estarmos contando testemunho fiel, né? O testemunho de fiel de Jesus em nossas vidas, de Deus mesmo, né? Pai, em nome de Jesus, agradeço pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Pai, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre a nossa alma e o espírito. Ela tem, Senhor, o poder de fazer essa divisão. Oh, Senhor, eu quero ser cheia do teu Santo Espírito. Usa-me a minha vida. Dai-me
poder para ser testemunha, Senhor. Dá ousadia, Senhor. A mim e a minhas irmãs, Pai, a cada filha tua, Senhor, que está nesse grupo, que elas venham, Pai, ser cheia do teu Santo Espírito. Usa a vida delas, Senhor, para que elas possam, Senhor, ser sal, para que elas possam ser luz, Senhor, nessa terra, Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos às nossas súplicas, pois nós levamos a nossa voz a ti, Senhor, com clamor e súplica, Senhor. Pedimos, ó Pai, a tua presença, Deus. É a tua presença, Jesus, que nós necessitamos, Pai. É da tua presença, Senhor, que nós mais almejamos, Pai, é a tua presença, Deus, pois nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade e não a nossa, Senhor. Que nós venhamos, Pai, é, nos prepararmos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, Pai, pois nós sabemos, Senhor, que o mundo necessita, que há muitas pessoas carentes, ó Pai, então nos usa com o teu poder, Deus. E nós, Pai, venhamos buscar a Ti incessantemente, buscar a Tua presença, Deus, para que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor sonha para nossas vidas, para que tudo aquilo, Deus, que o Senhor deseja através das nossas vidas, que venha se cumprir, Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, que a nossa vida, Pai, espiritual, venha ser cheia, Pai, cheia de Ti. Ó Pai, que quando as pessoas olharem para nós, elas venham exalar o Teu bom perfume, o perfume de Cristo, Pai, em nossas vidas. Que elas possam olhar para nossas casas, Pai, e ver uma casa de bênção, uma casa de oração, Deus. Que cada família, Senhor, aqui venha ser vista, Senhor, como coluna aqui na terra para o Senhor. Que é a casa das minhas irmãs, Senhor. A cada dia vem ser casa de oração, casa de transformação. Tira, Pai, todo o empecilho do meio de nossas vidas, Senhor. Que tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de buscar a Tua presença, de buscar, Senhor, a intimidade em Ti. Ô, Pai, venha se render ao nome de Jesus, Pai. Mas que os filhos venham ser bênção, Pai. Venham usar os seus filhos, Deus. Venham usar os seus esposos, Senhor, dessas mulheres. Ô, Pai, em nome de Jesus, usa nossas vidas para que nós possamos, Pai, ser auxiliadoras, Pai, com sabedoria dos nossos esposos, Senhor. Ó Pai, abençoa cada esposo como sacerdote, Pai. Ensina a ele, Senhor, ser o sacerdote do lar. Ó Pai, em nome de Jesus, e que nós venhamos, Pai, dar essa liberalidade aos nossos esposos, Senhor, e entender que a função dele, Senhor, é ser um sacerdote do lar, o nosso cuidador, Senhor, e que nós continuamos, Senhor, com a certeza que nós somos auxiliadora, que nós continuamos a estar de joelho, Deus, pela vida dos nossos esposos, protegendo, Pai, com o teu poder a vida deles, abençoando em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ó Pai, que ao termo desse propósito, Deus, nós venhamos ter mais de Ti, Senhor. Nós venhamos ser mais cheia do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que cada mulher que está aqui, ao abrir Tua boca, Senhor, venha, Pai, jorrar do Teu Santo Espírito palavras, Pai, o qual o Senhor deseja que elas venham falar, Pai. Ó Pai, dá sabedoria a Tuas filhas, sabedoria da mulher de Provérbios, Pai, da sabedoria, da lealdade, assim como o Senhor deu em Ruth, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos ter um coração adorador, assim como o coração de Ana, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que nós venhamos ser sábia e estratégica como Abigail, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso dia. Fala aos corações das minhas irmãs, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus, pois é no Senhor, é na Tua promessa, Deus, que nós cremos. Amém. Louvado seja o Senhor, minhas irmãs, e que venha falar ao coração de vocês essa palavra, em nome de Jesus.